Bíblia, Salmos, livro de Salmo, capítulo 16. Salmo 16, a partir do verso 1, nós vamos estar lendo aqui e vamos estar compartilhando aqui pela graça de Deus. Amém? Salmo 16. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 16 de Salmos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não os deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a alegria, a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez. Te louvamos por esse dia, por essa noite, por esse domingo, por esse tempo em que estamos aqui reunidos como igreja, começando a semana na tua presença, reunido com os irmãos, mesmo, ó Deus, não presencialmente, por causa desse distanciamento social, por causa desta pandemia, ó Deus, mas pela tua graça, conectados através das plataformas digitais. Clamamos a Deus que o Senhor venha ministrar a tua palavra ao nosso coração, a nós que somos o teu povo, a tua igreja, que somos rebanho das tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, nos edifica, ó Deus, trazendo refrigério, trazendo descanso, ó Deus, trazendo alegria, ó Deus, trazendo satisfação da tua presença, da certeza do teu amor, do teu cuidado sobre nós, que somos o teu povo, Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Se alguém chegou por agora, estamos meditando, né? Pretendemos meditar aqui no Salmo 16. Amém. Esse salmo também é um salmo, né, de Davi. E nós estávamos meditando no Salmo 23, né, que ministrou muito ao nosso coração. E esse Salmo 16 também é um salmo que fala de satisfação, né? Davi está satisfeito em Deus, né? Ele está descansando em Deus, né? Vários estudiosos, né? Vários estudiosos da palavra de Deus e comentaristas, né? Trabalham esse texto e alguns chamam esse texto de Salmo Dourado, ou joia de Davi, né? A gente vai, às vezes, se você for estudar um pouco esse salmo, você vai ver as pessoas chamando às vezes de Salmo Dourado, ou joia de Davi. Mesmo alguns chamam de cântico notável, né? Porque é muito precioso o que está aqui, né? Existe uma preciosidade muito grande, existe ensinamentos, existe verdades, né? Existe uma preciosidade enorme nesse salmo. E é por isso que ele é considerado o Salmo Dourado, né? Porque é uma coisa incorruptível como o ouro, né? Existe muita iluminação da parte do Espírito Santo, né? E que fala dessa graça, desse amor que não acaba, dessa certeza que tem no coração de Davi, que Deus foi trabalhando, que foi construído no coração de Davi, a certeza do seu amor, da sua presença, do seu cuidado. Esse salmo vai falar muito dessas coisas. E a gente gostaria de estar compartilhando, né? Pretendo hoje a gente fazer uma introdução geral sobre o salmo e talvez conseguir adentrar um pouco mais alguns textos, né? Alguns versos. E depois a gente continuar caminhando, né? Porque o nosso alvo é que, compartilhando, né, esses salmos, estudando, e uma vez até que, por causa da situação, né, todas essas palavras estão gravadas, existe a possibilidade de a gente meditar nisso durante a semana, né? De ser uma direção de Deus para nós,
e que a gente pode meditar. Então nós queremos começar a semana meditando na palavra de Deus. Queremos ser guiados pelo Senhor em todo tempo, em todo momento. E então, a gente não, nesse tempo, a gente não deseja que seja apenas uma palavra num culto e que eu depois não volte nessa palavra, e que eu não medite nessa palavra. Certamente Deus vai falar conosco, né, nesse tempo, mas é necessário que a gente medite, aprofunde, e saiba aproveitar esse tempo e discernir esse tempo. Amém? O Salmo, eu poderia pensar em algumas questões. Primeiro a gente vê que ele começa com uma oração, né? Depois de orar, ele dá a entender que ele está vivendo dificuldades, né? Davi está vivendo dificuldades, assim como eu e você, como nós, a gente vive dificuldades. Nós temos nossos momentos de luta, dificuldade. Davi dá a entender isso, porque quando ele fala, guarda-me, ó Deus, né? Ele está orando, é uma oração, guarda-me, ó Deus. Ele pede que Deus o guarde, que Deus o proteja, né? Que Deus o livre do mal. Davi foi um homem perseguido, pessoas tentaram contra a vida dele, e ele está pedindo que Deus o guarde, porque ele sabe que ele só pode ser guardado por Deus. E depois ele ainda diz ainda, né, na segunda parte do verso 1, porque em ti me refugio, né, porque eu me refugio no Senhor, né? Então isso dá a entender que de fato ele está vivendo um momento de dificuldade, ele tem se refugiado no Senhor, né? Ele fala assim, guarda-me, meu Senhor, guarda-me, ó Deus, porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o lugar onde eu posso me esconder, eu me escondo no Senhor. O Senhor é a minha proteção, né? E ele está orando, né? Dando a entender que ele está vivendo alguma dificuldade, clamando que Deus o guarde. E nós vivemos esse tempo de dificuldade, de lutas, dessa pandemia e outras dificuldades várias, né, que nós vivemos. E a gente precisa realmente, como Davi, ter essa confiança, né, de que nós somos guardados por ele e que nós podemos sempre nos refugiar, né? Em meio a qualquer tempestade, nós podemos refugiar nele, né? E Davi está vendo isso, está orando a Deus, o Deus que é o seu lugar seguro, porque ele está em Deus, né? E depois a gente vai ver, se a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que é um salmo cheio de confiança, porque ele vai falando da confiança que ele tem em Deus, né? Então, primeiro ele começa com a oração, ele demonstra que existe uma dificuldade, problemas, adversidades que ele está vivendo, para não poder compartilhar um pouco sobre isso, e pensar na perspectiva nossa, trazer para a nossa realidade, mas também é um salmo cheio de confiança, existe uma santa confiança em todo o salmo, né? Você vai ver Davi falando aqui em todo o salmo da confiança presente que ele tem em Deus, né? Ele tem essa confiança presente, no momento presente, ele sabe que Deus é confiável, que Deus o guarda, que existem promessas em relação a ele, e até essa profunda confiança. Isso para mim é uma coisa marcante desse Salmo 16, a confiança profunda que Davi tem no Senhor. E ele termina o Salmo com um cântico de certeza, né, e de segurança, né, de certeza quanto ao momento presente, né? Ele tem certeza em relação ao momento presente, então é um cântico de alguém que tem certeza, e também é um cântico de alguém que tem certeza em relação ao futuro, né, que existe uma alegria final. Na verdade, o cântico fala de uma alegria permanente, né? Ele está orando, ele está vivendo momentos de dificuldades, o salmo está recheado de confiança, ele vai afirmando a confiança que ele tem em Deus, no Senhor, né, dessa experiência, dessa relação bendita, dessa intimidade que ele tem com Deus. Vamos poder compartilhar um pouco sobre isso, mas também ele termina com cânticos de certeza futura e de alegria, né, concluindo que no final todas as coisas vão se cumprir segundo a vontade de Deus e que ele tem segurança quanto à alegria final, né? Então é um salmo que fala de um final feliz. Aconteça o que acontecer, eu passo o que eu passar, eu vivo o que eu possa viver, me aconteça qualquer situação, eu sei que o final da minha vida é um final feliz, o final da minha história é uma história de Deus, é a história da redenção, né? Ele está em Deus e ele tem esse descanso, né, em Deus. Mas quando eu fico pensando, né, na questão também daquilo que é de mais precioso no Salmo, e eu acho que é um fundamento, né, que existe nesse salmo aqui, que eu gostaria de compartilhar, qual que é esse segredo, né, qual que é esse precioso segredo, né, porque alguém já disse também, alguns estudiosos já chamou esse salmo de salmo do precioso segredo, né, qual que é o segredo que existe, qual que é a segurança
Por que Davi tem tanta certeza? Por que ele tem tanta confiança? Por que ele tem certeza do momento presente? Ele tem certeza do cuidado, da proteção, do zelo de Deus, ele tem alegria no momento, e ele também tem certeza de alegria futura. Por que ele tem essa certeza? Qual que é esse segredo, qual que é essa chave que existe aqui nesse salmo? Eu acho que nós vamos conseguir compreender um pouco melhor se a gente for olhar lá em Atos dos Apóstolos. Então, quero te convidar, mantenha a sua Bíblia marcada, nós vamos voltar aqui nos textos do Salmo 16, mas eu quero te convidar a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, o que está escrito lá, e que vai nos ajudar a compreender, né, esse salmo, porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, aqui no livro de Salmos, ele faz uma referência a Davi. E essa referência aqui vai nos ajudar muito a compreender esse precioso segredo, né? Qual que é o precioso segredo que existe nesse salmo, em que Davi tem essa profunda confiança, nesse amor, nessa profunda graça de Deus. Amém? Todo mundo já localizou aí o texto de Atos dos Apóstolos? Amém, irmãos? Dá um tempinho para todo mundo localizar. Se tiver aí no seu aplicativo, né? Hoje muita gente no aplicativo, ou mesmo aí na palavra escrita, eu vou ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 25, diz assim, está dentro do discurso de Pedro, né? No dia de Pentecostes, né? Quando a descida do Espírito Santo, e diz assim, porque a respeito dele, diz Davi, a respeito de Deus, né? A respeito de Jesus, Pedro está pregando sobre Jesus, sobre a salvação que há em Jesus, e aí ele diz, no verso 25, porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvides. Amém? Então, você vê que quando Pedro está fazendo esse discurso, né, que ele está pregando, né, o seu sermão no dia de Pentecoste, e que há o derramamento, né, do Espírito Santo, e ele faz esse discurso, ele vai pregar aqui depois do derramamento, e ele cita Davi, falando do que Davi previu, do que ele escreveu, porque fala assim que Davi, ele esperando, né, ele diz aí no verso 29, irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós. Ele morreu e foi sepultado, então ele não poderia estar dizendo somente dele. Aquele texto que ele vai falar a respeito, né, de não permitir que o seu santo veja corrupção, ele está falando a respeito de Cristo, da ressurreição de Cristo. E o verso 30 diz assim, sendo, pois, profeta, Davi, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então, quando ele está falando aqui, quando ele está citando, né, fazendo uma citação lá, aqui de Salmo 16, porque Pedro está citando Salmo 16, ele fala que Davi, de forma profética, ele está falando da ressurreição de Cristo, que é mais do que, na verdade, não permitir que Davi não visse corrupção, porque ele fala assim, porque Davi morreu, e ele foi sepultado, e ele falou, e o túmulo de Davi está entre nós até hoje, nós conhecemos, nós sabemos onde é que Davi está sepultado, então Davi não poderia estar falando somente dele,
Ele tinha que estar falando mais do que isso, né? E a nossa compreensão, e a compreensão dos apóstolos, e pelo Espírito Santo, Pedro está falando aqui, que ele está falando da ressurreição de Jesus, né? Porque fala verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. E aí depois diz no verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas, e essa era uma marca, né, do apostolado, né, ser testemunha da ressurreição, ter testemunhado Cristo ressurreto dentre os mortos. Ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele morreu pelos nossos pecados, e Davi, divinamente inspirado, ele profetiza a respeito disso no Salmo 16, falando que não vai permitir que seu santo veja corrupção. E que ele está afirmando a santo, que é santo com S maiúsculo, significa que ele está falando de Cristo, né? Porque Deus haveria de ressuscitar o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que vinha salvar o seu povo dos seus pecados, e que para isso haveria de morrer e padecer, né? E levar sobre si os nossos pecados, mas que ressuscitaria. E ele é a nossa esperança. Ele é o nosso descanso, ele venceu a morte, ele não só pagou pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte, e essa é a nossa esperança, e isso deve ser uma convicção profunda, né, dos filhos de Deus, a certeza da ressurreição, que nós não permaneceremos na morte, né, que a morte já não tem poder sobre aquele que crê, porque nós já estamos ressurretos dentre os mortos. Paulo também, lá em Romanos capítulo 6, ele vai afirmar, olha, Cristo morreu, nós morremos com ele. Quanto a morrer, morreu para o pecado, porque ele morreu tomando o nosso lugar, ele morreu no nosso lugar. A morte que deveria ser a nossa morte, que é resultado do pecado, que é o salário do pecado é a morte, ele morreu no nosso lugar, e nós morremos com ele, e nós morremos então para o pecado, juntamente com Cristo, mas também nós ressuscitamos com ele. E nós estamos ressurretos em Cristo Jesus. E ressuscitamos para Deus, para viver para Deus. Essa é uma convicção que nós, filhos de Deus, temos que trazer no coração. E é uma convicção que estava no coração de Davi. É incrível isso, né? Porque Davi, de alguma forma, esperava que ele não permaneceria na morte, né? Que o fim da vida dele não era a morte. Davi não está se preparando para morrer. Davi é um homem que se preparava para viver. E nós devemos ser realmente um povo que não se prepara para morrer, mas um povo que se prepara para viver. E é o que está escrito aqui em Salmos, em Atos dos Apóstolos. Não só Pedro afirmou isso, mas nós também podemos ver aqui no texto de Atos, se você for um pouquinho na frente, já que você está aberto em Atos, capítulo 13. Olha o que diz o capítulo 13, porque o apóstolo Paulo vai fazer menção disso também. Olha a menção que Paulo faz no capítulo 13, a partir do verso 35. Quando Paulo está também testemunhando, né, o testemunho de Paulo em Antioquia, ele vai falar isso. O verso 30 ele fala assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele vai estar falando da ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala que ele foi pendurado no madeiro, embora não tivesse pecado, etc. O verso 30 fala, mas Deus, capítulo 13 de Atos, verso 30, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Mas olha o que diz o verso 35, por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus adormeceu, e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, Cristo, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Porque os judeus, né, os fariseus particularmente, eles acreditavam que eles poderiam ser justificados pela lei, pelo cumprimento da lei. Mas ninguém é justificado pela lei, ninguém é salvo pela lei. A lei, na verdade, cumpriu um papel de nos conduzir a Cristo, porque mostrava o pecado no nosso coração. A lei nunca teve o papel de salvar. Cristo sempre foi o Salvador. Desde a fundação do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí,
Paulo também está afirmando isso, né? Porque é por meio dele que nós tivemos remissão de pecado. Aquele que crê nele é justificado de todas as coisas, da qual ninguém pode ser justificado pela lei de Moisés. Então, Paulo também faz a citação, do mesmo salmo, né? Porque Davi serviu a sua própria geração, conforme a vontade de Deus. Todavia, Davi foi sepultado, foi para junto de seus pais, verso 36, e viu corrupção. Mas o 37, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Amém? Vamos voltar lá agora. Volta lá comigo no capítulo 16 do livro de Salmos. Amém? 16, capítulo 16, Salmos. Vamos continuar aqui. Amém? Então, o que nos chama muita atenção no livro quando a gente lê Salmo 16, o que existe, qual que é o mistério, qual que é o segredo que existe aí? Qual que é o mistério oculto, né, desde muitos séculos, que foi revelado ao santo apóstolo, e eles trouxeram essa palavra, está escrita aqui na palavra de Deus, Cristo em nós, a salvação que há em Jesus, é a ressurreição de Cristo dentre os mortos, e nós estamos ressurretos nele, é a certeza da vida nele, a certeza do descanso dele. Esse é o segredo que existe no Salmo, esse é o centro do Salmo, né? Porque Davi, lá no verso 10, ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Né? Quando ele fala no verso 9, ele fala assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Porque existe uma esperança incrível, né, irmãos? Como é que o Espírito Santo já vinha ministrando extraordinariamente, e Davi profetiza aqui que o meu corpo repousará seguro, porque ele esperava na ressurreição dos mortos. Amém? Porque ele esperava na ressurreição que está em Cristo Jesus. Então, ele vive uma situação de gratidão pelo seu passado, ele vive uma situação de confiança pelo presente e confiança no futuro. Ele confia no futuro porque ele fala assim que nem mesmo a morte pode impedir de que a minha vida permaneça nele, que exista uma alegria perpétua, uma alegria eterna, um descanso em crer e esperar na salvação que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós estamos diante de uma situação que nós estamos vendo muitas pessoas morrendo nessa nação, no mundo inteiro. E claro que todos nós estamos sujeitos a essa situação, não somente por causa da Covid-19, mas por outras séries de possibilidades, de enfermidades, de acidentes ou coisa do tipo. Todos nós estamos sujeitos, mas como o número de mortes, né, por causa de uma doença, uma única enfermidade é razoavelmente grande, né, assustadoramente grande, muitas vezes nós somos tomados, né, por esse medo, pelo temor, e nós estamos lidando com a morte. Hoje mesmo eu tive no cemitério, no velório do meu tio, irmão do meu pai, Roberto, que faleceu, estava quase um mês na UTI, mas não era questão de Covid. Mas a gente estava lá lidando com essa situação e vendo, né, a situação das pessoas ali, né, até a dificuldade, né, de velar os seus mortos, desse tempo de despedida, desse tempo de estar junto, de receber consolo, de agradecer a Deus por aquela vida. Até isso é difícil hoje, a dificuldade que existe. Hoje nós tivemos notícia que a nossa irmã Daniela, lá da missão, foi recuperando, né, lá da missão Resgate da Paz Interna, adquiriu a Covid-19, não estava muito bem, estava em casa, mas que hoje ela foi para a UTI, foi entubada. Nós colocamos até no grupo, estamos orando pela vida dela. A Daniela estava morando aqui, na quadra aqui do lado de casa, estava morando aqui perto. Ela tinha conversado com a Adriana esses dias, já tinha comentado que estava com a enfermidade, mas que estava em casa. Conversaram de longe, que ela falou, ela aproximou e falou: fica daí porque eu estou com Covid. E é uma pessoa que está aqui perto, uma pessoa querida, que a igreja conhece, além de outras pessoas que já perderam a vida. E nós estamos lidando com isso. Mas é preciso continuar
caminhando. É preciso caminhar com alegria, né, no coração, da certeza de que Deus tem soberanamente a condução da história, que Deus nos guarda, que Ele nos protege, e que a morte não pode colocar fim à nossa vida, já que nós descansamos profundamente nele, no seu amor. A morte não é o nosso destino, meu irmão, a morte não é o meu destino, e a morte não é o seu destino. E a gente fica às vezes preocupado com isso. Puxa, será, vai morrer, vai isso e aquilo. Mas a morte não é o nosso destino, porque a morte não pode nos deter, porque nós estamos nele, e nós esperamos na ressurreição dos mortos, porque a nossa vida está nele, amém? Que isso precisa ser um descanso no nosso coração, mesmo em tempos de dificuldade, essa certeza da ressurreição. O Senhor ressuscitou dentre os mortos, e essa é a nossa firme esperança, o nosso descanso. Ele é o primeiro dentre muitos, ele é o primogênito, é o primeiro dentre muitos, e essa é a nossa esperança. Davi descansa sim, e Davi, divinamente instruído, que Deus fala para ele que ele não faltaria sucessor no seu trono, ele sabendo que ele iria morrer, ia para junto dos seus pais, ele profetiza isso: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E ele fala assim: até o meu corpo repousará seguro, amém? Nós repousaremos seguro, amém? Se Cristo não voltar antes, nós repousaremos seguro. Não sei como é que Deus vai agir na nossa vida, eu não sei o amanhã. Nós não conseguimos saber o amanhã. Ninguém nunca imaginava que a gente, como nação, que o mundo estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém conseguia imaginar. Mas nós podemos descansar na certeza que o pastor nunca faltará. Ele nunca faltará. Davi descansa. E ele termina o Salmo 23 falando dessa certeza, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor, porque na verdade significa habitarei para sempre na presença, na presença do Senhor, porque na verdade para nós isso é muito mais profundo e significativo, porque nós somos a habitação do Espírito Santo, amém? Nós estamos na presença dele sempre. E é isso que não nos abala, porque nós temos a certeza de que Ele está conosco e que o nosso destino não é a morte, amém? Se você às vezes tem sido tomado por esse temor, eu creio que Deus veio dizer para você hoje, em nome de Jesus, o seu destino não é a morte, o seu destino é a vida, e Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e nós estamos nele. Ele é o nosso destino, amém? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e é incrível, porque esse é o mistério dourado, a preciosa segredo, o precioso segredo desse Salmo 16, a certeza de que nem mesmo a morte vai tirar a paz do meu coração, a questão da morte, a possibilidade, a realidade da morte, não tem como negar essa realidade, mas o meu corpo repousará tranquilo, porque Cristo é a ressurreição, e nós estamos nele, e Davi está nele. Então é preciso compreender isso, quando a gente pensa nesse texto, senão a gente não vai conseguir compreender muito o que Davi está falando aqui no Salmo 16, porque é muito rico e a confiança é muito profunda. Mas aqui no verso 9 e no verso 10, ele vai mostrar esse segredo, que está aqui nesse salmo, que é essa certeza de que Deus não permitirá que o seu santo, Cristo, veja corrupção. E a ressurreição de Cristo, então, é a nossa ressurreição, e nós podemos descansar. Amém? Quando a gente caminha aqui também, nesse capítulo, no verso 9 e no 10, muitas pessoas às vezes falam: não, mas Davi talvez não tivesse mais preocupado com a sua vida, e talvez não tivesse antevendo nada disso. Mas aqui a gente não consegue ver outra coisa no verso 9 e no verso 10, a não ser Cristo, porque quando ele fala assim: alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Por quê? Porque Jesus não verá corrupção, ele ressuscitará ao terceiro dia, e Deus não permitirá que ele veja corrupção, e ele me fará andar
me ver os caminhos da vida, na sua presença, plenitude e alegria, na tua destra, na tua direita, delícias perpetuamente. É muita certeza, né? É um cântico de certeza, né? Esse salmo é um cântico também de certeza, né? Que inunda o nosso coração, é um cântico que alegra o nosso coração, que embala o nosso coração nesse sentido, dessa certeza do amor e da graça de Deus. Amém? Né? Então você vê, existe essa oração de Davi orando, né? E existe essa fé. No verso 2 ele fala assim: diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E aqui a gente lembra muito de Salmo 23, né? Porque Davi está falando lá em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Aqui ele está lembrando isso, diga ao Senhor, e ele está fazendo uma referência ao Senhor, ao senhorio de Cristo, a autoridade que Deus tem de conduzir a vida dele, de não permitir que ele permaneça na morte, que a morte não seja o seu destino, mas que o seu destino seja a vida. Por quê? Porque tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente, né? Davi está afirmando, está fazendo uma confissão de fé, né? E ele vai continuar fazendo essa confissão da fé que ele tem, da revelação que ele tem de Deus, né? De quem é Deus para ele, né? A gente vive uma época que existe tanto Jesus por aí, né? Existe tanto engano a respeito de quem é Cristo, a respeito de quem é Deus, mas Davi que tem uma percepção e vai fazendo essa afirmação dessa fé dele, da certeza, da confiança que ele tem em Deus e de quem é Deus. Porque ele fala também no verso 3, quanto aos santos que há na terra, ou aos fiéis, aos justos que há na terra, são eles os notáveis ou os ilustres, nos quais tenho todo o meu prazer. Essa também ele vai afirmando essa fé dele, né, de que nós somos realmente santos, né, incrível, porque está falando da santidade nessa perspectiva de ser separado por Deus, separado para Deus na perspectiva correta, né, porque ele sabia, conhecia seus pecados, ele sabia das suas limitações, mas ele sabia que Deus tinha separado para ele, que Deus o havia encontrado, que Deus tinha se revelado a ele, e ele conhecia a salvação de Deus, esperava na salvação de Deus, então ele fala assim, quanto aos santos que há na terra, porque ele reconhece a igreja, né, reconhece os homens e mulheres que foram alcançados pela graça como fiéis e justos, como santos. Eles são as pessoas ilustres, são as pessoas notáveis, nos quais eu tenho o meu prazer. Né? Então ele fala desse prazer que ele tinha na comunhão, né, da comunhão com os santos, né, de como é importante essa comunhão, né, em que ele vai reconhecendo a sua identidade, e que no meio dos santos ele tem prazer, porque no meio dos santos, irmãos, nós devemos ser fortalecidos na certeza de que nós somos seus filhos, né? Porque na comunhão dos santos nós somos fortalecidos na nossa identidade, entendendo quem nós somos, né? O sentido, a natureza de sermos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus, nós somos a habitação do Espírito, nós nascemos de novo, nós somos nova criação, amém, irmãos? Né? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Davi, ele tem essa confiança, essa certeza, e isso é uma coisa que eu creio que Deus está restaurando no meio da igreja, que Deus deseja restaurar esse prazer na comunhão dos santos, esse prazer em fazer a obra junto, esse prazer em caminhar junto, esse prazer em aprender juntos, né? Esse prazer em repartir daquilo que Deus tem feito, de assentar na mesma mesa da comunhão, na mesa da bênção de Deus, onde Deus nos dá o pão, onde Deus nos dá da sua vida, onde Ele ministra da sua graça, onde todos já são abençoados e todos sentam ali para repartir, né, do prazer. Existe um prazer, né, porque quando você tem essa convicção de quem nós somos em Cristo, da natureza do nosso chamado e da natureza da nossa identidade, existe um prazer em me encontrar, porque eu me encontro para repartir. A palavra de Deus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. A igreja precisa ser curada dessa situação em que às vezes a gente vai para a igreja ou vai procurar encontrar os irmãos, né, a perspectiva de se encontrar como igreja, e muita gente vai assim só querendo ver se vai receber alguma coisa. Quem ainda não tem revelação de quem é. Nós precisamos ir para repartir. E é claro, irmão, é claro que onde todo mundo vai para repartir, todo mundo é abençoado. Mas eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. E Davi tem essa perspectiva, né? Quanto aos santos
que há na terra são eles os justos, ilustres, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu tenho prazer de me assentar com eles, amém? Deus vai curar a igreja e restaurar na nossa caminhada como igreja, nessa nação e no mundo. No mundo, né? Eu estou falando da igreja como um todo. O prazer de estar junto, o prazer de repartir, o prazer de servir, né? A certeza de quem nós somos, a certeza de quem Deus é, a certeza do chamado, a certeza do ministério e a certeza para onde vamos e com quem vamos, né? E com quem permaneceremos eternamente juntos, amém, irmão? Então tem que haver esse prazer de saber que estaremos eternamente juntos na presença de Deus, amém? Isso precisa ser um prazer do nosso coração. Davi fala isso, né? Aí ele faz um contraste entre os santos que esperam em Deus e aqueles que não esperam. Porque no 4 ele fala assim: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei suas libações de sangue, eu não farei seu sacrifício, eu não me envolverei com isso. Isso aqui está falando de Deus, deuses falsos, né, falsos deuses, etc. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ele faz um contraste, né, daqueles que estão oferecendo o sacrifício dos deuses dessa era. E a gente sabe que os deuses dessa era têm exigido o sacrifício de muitas coisas, né? As pessoas estão se sacrificando em função de muita coisa que passa, que não permanece, famílias estão sendo sacrificadas, valores elevados estão sendo sacrificados, lealdade, fidelidade, amor ao próximo, muita coisa está sendo sacrificada nesse tempo, no altar do Deus desse século, do Deus do poder, do Deus da fama, do Deus do orgulho, muita coisa tem sido sacrificada. Ele falou assim: eu não oferecerei o seu sacrifício de sangue, eu nem pronunciarei o seu nome. Ele está fazendo esse contraste, mas ele fala o verso 5: o Senhor é a porção da minha herança e meu cálice. Amém? E aqui ele está fazendo um paralelo com a tribo de Levi, porque ele diz assim: tu és o arrimo da minha sorte, ele continua dizendo, verso 6, cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Nós sabemos que quando o povo de Deus atravessou, né, o deserto, que se cumpriu o tempo e se estabelece na terra prometida, Deus fez a partilha da terra entre as tribos, mas a tribo de Levi não recebeu herança em terra. Eles tiveram algumas cidades, né, que eles receberam. Mas a palavra de Deus, lá em Números 18, 20, depois se você quiser ver lá, você anota aí, Números 18, 20, e outras citações também vai dizer, que fala assim, a porção da tribo de Levi, o Senhor é a sua herança. E Davi está falando, o Senhor é minha herança, o Senhor é minha herança. Apesar da tribo de Davi ter recebido herança, ele compreende que na tribo de Levi, Deus está falando de coisas futuras, porque nessa perspectiva, nós somos levitas no sentido de que nós somos também, recebemos como herança o Senhor. O Senhor é a nossa herança, de que também na perspectiva nós somos sacerdotes, mas nós somos muito mais do que isso, né? Porque da tribo de Judá veio o rei, Davi é da tribo de Judá, né? Então nós somos reis e sacerdotes. Então não existe mais essa divisão de tribos, mas se você pensa na perspectiva sacerdotal, a herança dos sacerdotes era o Senhor é a sua porção. Eles comiam da porção que era oferecida, das ofertas, do sacrifício que era oferecido ao Senhor. E o Senhor é a porção de Davi. Davi fala, o Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança. A minha herança é muito linda. Quando ele fala assim, olha, ele é o arrimo da minha sorte, ele é o fundamento. A minha sorte tem um fundamento. Se o meu fundamento é Deus, então a minha sorte não é resultado de um acaso. A minha sorte aqui é porque eu estou fundamentado nele. Ele é o arrimo, ele é o sustento, né, da minha vida. Não existe acaso na minha vida, eu estou fundamentado nele. As minhas divisas caem, ou seja, divisa é o seguinte, é quando você recebe uma herança e aí alguém vai repartir herança e a pessoa fala, olha, o seu quinhão é esse, o quinhão do outro é esse. Vamos imaginar que tem 4 herdeiros de uma certa herança e aí cada herdeiro recebe uma porção da terra. E essa terra é demarcada, né? Então o testador vai definir isso. Como é que vai falar? Essa divisa é assim, ó, esse aqui vai ficar com essa área, esse fica com essa, esse fica com essa, esse fica com ela. Quando a gente vai fazer divisa, pensando em testamento, normalmente procura oferecer porções aproximadamente
iguais em termos de área, mas também iguais em termos de qualidade de terra, para que todos possam ter o mesmo benefício. Mas como é impossível você fazer isso, é impossível que você consiga pegar uma área de terra, uma fazenda, uma propriedade rural, por exemplo, e dividir ela em partes exatamente iguais, na perspectiva de qualidade. Depois de dividido, certamente vai ter uma área que é a melhor área, acaba sendo a melhor área. E Davi fala assim, a minha divisa, verso 6, cai minha divisa em lugares amenos, é muito linda a minha herança, eu recebi a melhor herança, do Senhor. Ele é o arrimo da minha sorte, Ele é a minha porção, Ele é a minha satisfação. É um salmo que também está falando de satisfação, um coração satisfeito. Ele está satisfeito em Deus. Ele é a minha satisfação, Ele é a minha porção. Ele não me faltará. É por isso que ele diz em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, que significa, na verdade eu posso ter falta de tudo, e posso passar toda e qualquer situação, mas eu não terei falta de nada. Por quê? Porque não me faltará o pastor. E se ele não me faltar, então eu posso passar por toda e qualquer situação. Como o apóstolo Paulo depois vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É bem isso. Eu posso passar por lutas, tribulações, honra, desonra, fama, boa fama, infâmia, escassez, abundância, honra, desonra. Eu posso ter falta de muitas coisas, mas na verdade eu não tenho falta de nada, porque o Senhor nunca me faltou. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha fortaleza é o Senhor, eu descanso nele. Amém? Eu posso descansar nele. Ele vai falando isso daqui. Depois ele diz, verso 7, bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. É extraordinário isso, porque ele vai falar do conselho. Davi também fala no Salmo 23 do conselho, o Senhor me apacenta, o Senhor me caminha pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me disciplina, ele me corrige por amor, ele me apacenta, ele me conduz, ele guia o caminho. Eu descanso nele. É incrível porque é muito claro isso, porque muitas vezes você tem decisões para tomar, situações para resolver, você chega de noite, cabeça confusa, você põe a cabeça no travesseiro e no outro dia parece que tudo amanheceu diferente. Então muitas vezes a gente põe a cabeça no travesseiro e toma decisões diferentes no outro dia porque houve um descanso. E Davi fala desse descanso porque o Senhor sempre ministrava o seu coração. E o Senhor ia conduzi-lo. O Senhor me ensina, mesmo à noite, mesmo quando eu durmo, eu vejo que Deus me ensina, porque o Espírito me inclina para aquilo que eu tenho que fazer, o Espírito me conduz, ele me guia e me conduz por caminhos de vida. Então ele fala assim, bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração ensina. Agora o verso 8 diz assim, o Senhor tem presença. Amém, irmãos? Na verdade, Davi, quando nós lemos lá no livro de Salmos, ele fala assim, o Senhor tem sempre tenho sempre o Senhor diante de mim. Algumas versões talvez estejam escritas assim, o Senhor tenho sempre diante de mim. E o sentido é o sentido que o Senhor tem sempre diante de mim como aquele que me lidera, como aquele que me conduz, como aquele que é o meu fundamento, como aquele que é o meu exemplo, como aquele que é o meu descanso, como aquele que vence as minhas batalhas, porque eu vejo o Senhor na minha frente nessa perspectiva, que o Senhor está à frente da batalha, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que vence as minhas batalhas, então eu vejo que o Senhor está sempre diante de mim. Quando Davi está falando, ele está falando nessa perspectiva também, o Senhor está sempre diante de mim, o Senhor tem sempre na minha presença. A melhor tradução aqui, eu vejo Ele sempre diante de mim. Eu estou olhando e contemplando. Eu vejo também que Ele me contempla. Eu vejo que o Senhor está sempre me contemplando, os seus olhos estão sobre mim. Isso é um profundo descanso no meu coração. Os olhos do Senhor estão sobre nós, amém, meu irmão? Estão sobre as nossas vidas. Ele contempla o nosso coração, Ele conhece as nossas lutas. O Senhor está diante de nós, Ele está vencendo a batalha. Ele conhece a batalha que nós estamos vivendo, que eu e você estamos vivendo nesse tempo. Mas Ele está diante de nós, amém? Precisamos crer nisso. O Senhor está sempre diante de mim. O Senhor tem diante de mim. Estando Ele à minha direita, eu não seria abalado, ao meu lado. Ele é o meu consolo, Ele é o meu conforto. Eu não sou abalado porque
Ele está sempre à minha direita. Depois o verso 9, alegra-se, pois, o meu coração, nós já compartilhamos, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, pois o meu destino não é a morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Amém? Esse descanso, né, do coração de Davi, essa confiança, né? E aí a gente vai vendo isso, né, que Davi ele tem essa confiança na graça de Deus, ele está descansando, essa gratidão, porque vê que Deus está cuidando, o Senhor é minha porção, o Senhor é minha herança, o Senhor é o meu fundamento, Ele é o arrimo da minha sorte, o Senhor me aconselha desde a noite, o meu coração me ensina, porque Ele está vendo que essa é a realidade, o Senhor tem sempre à minha frente, Ele está diante de mim, eu tenho Ele na minha presença, Ele vence as minhas batalhas, Ele me guia, Ele me orienta, eu vejo que os teus olhos estão colocados sobre mim, Ele está à minha direita, eu não serei abalado, o meu coração alegra-se, o meu espírito exulta, porque até meu corpo repousará seguro. Essa certeza, né, que existe no coração de Davi, né, esse contraste que você vai vendo, aqueles que vivem em Deus, né, que a sua vida está em Deus, e aqueles que não vivem em Deus. E Davi vai ser nesse exemplo daquele que vive em Deus, que a vida está em Deus. E aí, quando eu olho para essa questão da morte aqui, que Davi fica descansado em relação a isso, que ele cita principalmente no verso 9 e no verso 10, é a convicção de que do homem piedoso, em que já não olha para a morte como uma realidade presente e ameaçadora. Porque às vezes a gente olha para a morte como uma realidade presente e ameaçadora. A morte está sempre presente, está em volta. Nós estamos vivendo isso mais do que nunca. Mas quando nós descansamos e temos essa confiança em Deus, no seu amor, na ressurreição, na sua condução, no seu cuidado, na sua soberania, no seu apacentamento, na sua fidelidade, na sua palavra, na sua misericórdia, na sua bondade, então eu já não olho para a morte como uma realidade presente, ameaçadora, mas na presença do Deus vivo, porque Davi fala, o Senhor está na minha presença, eu estou diante da sua presença, Ele está diante de mim, a morte perde a sua importância. A morte não tem importância aqui para mim, e nem pode ter para você, a importância que ela tem para quem não crê em Deus, para quem não espera na salvação, na redenção e na ressurreição. Ainda que ela seja uma realidade, mas ela não é algo mais ameaçador, porque ela não pode ameaçar mais a minha vida na perspectiva em que eu estou refugiado em Deus, e que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu descanso, em que a minha alma repousará tranquilo, meu corpo repousará tranquilo, né, que Ele há de conduzir a minha vida, porque o meu destino é a morte, o meu destino é a vida. Então, de certa maneira, o homem piedoso, a mulher piedosa e Davi aqui, ele vive de uma maneira, num tipo de eterno presente. Porque se você vê aqui o capítulo, a conclusão aqui de Davi, ele fala assim, alegra-se, pois, o meu coração, verso 9. Me acompanha, por favor, verso 9. Alegra-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta, até meu corpo repousará tranquilo. Existe uma alegria, certeza, no meu coração, meu espírito exulta, porque até meu corpo repousará tranquilo. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Mas ele fala no verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É incrível isso, né? Porque, de certa maneira, Davi está vivendo um tipo de eterno presente. E aí, aqui existe um ensinamento profundo, porque quando nós cremos nessa graça de Deus, nessa ação extraordinária de Deus, no dom de Cristo, na salvação que há nele, e que nós cremos nessa promessa, na ressurreição dentre os mortos, que o nosso corpo repousará tranquilo, porque nós seremos ressurretos dentre os mortos, porque Cristo é a nossa esperança. Ele venceu a morte, nós vencemos com Ele, nós estamos ressuscitados com Ele, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo em Deus. Então, quando existe esse descanso, esse profundo, existe um eterno presente. E a eternidade é uma realidade para mim hoje, a eternidade não é algo futuro. A eternidade é uma realidade hoje. Então, para mim, é um eterno presente. Tanto que o ensinamento bíblico de viver o dia é viva hoje, eternamente. Viva hoje plenamente. Viva hoje com alegria. Viva hoje com satisfação no coração. Porque a sua vida é plena.
né? Você tem um presente, um momento presente que é um momento eterno, porque nós viveremos eternamente na presença dele, porque a morte não pode me deter. Né? A morte não deteve Jesus, ela não pode me deter. Então eu não fico, não vou andar vivendo preocupado com a morte o tempo todo. Pode acontecer, não. Isso, se acontecer amanhã, aconteceu. Mas hoje eu estou vivendo, é isso que hoje eu vivo, hoje que eu estou na presença de Deus, Ele é o meu Senhor, eu vou fazer o bem que eu devo fazer, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero crescer na relação com Ele, eu quero abençoar da melhor maneira possível, eu quero ser a pessoa mais generosa possível, eu quero ser a pessoa bondosa, porque Ele é bondoso comigo, eu quero ser misericordioso, Senhor, me ajuda a exercer misericórdia. Deus, o que nós vamos fazer hoje, Senhor? Quem o Senhor quer abençoar? Onde nós vamos? O que nós vamos realizar? Então eu vivo um presente eterno, numa realidade de um eterno presente, né? Que você descansa, porque tanto que Jesus fala: não andai-vos inquietos com amanhã, ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, vocês vão vestir. Não vos inquieteis com isso. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus sabe de tudo. Vocês são filhos de Deus. Busquem o que Deus está buscando, vivam. Porque Deus está salvando, irmão. Porque apesar de tudo que está acontecendo aí, Deus está salvando. Porque apesar de toda luta, apesar de toda a corrupção dos homens que nós estamos vendo, com tristeza, né? A corrupção do sistema político, até do sistema de saúde, a corrupção em várias áreas, usando a pandemia como meio de se promover ou como meio de se enriquecer. Apesar de tudo isso, apesar de toda a morte, eis que nós vivemos, estamos nele. O Senhor está salvando, amém, irmãos? A gente não pode viver nesse temor da morte, mas nós devemos viver um eterno presente, porque nós estamos eternamente nele. Porque Cristo vive, eis que nós vivemos. Porque ele vive, está sentado à destra de Deus, nós estamos nele, amém? Então o nosso presente é eterno. Amém, irmão? Nada vai fazer diferença. Eu vou viver eternamente na presença dele. Posso viver hoje, amanhã, muitos anos aqui na presença de Deus ainda na terra. E talvez possa viver amanhã já na presença de Deus na glória. Não interessa. Não interessa se eu estarei aqui, não interessa se eu estarei na glória. Estarei eternamente na presença do Todo-Poderoso. É por isso que Davi, ele tem isso aqui como um hino de alegria. Ele diz: tu me faz os caminhos da vida. Hoje é dia de conhecer mais os caminhos da vida. Tu me farás vir, não importa o que está acontecendo, não importa a situação, nós estamos me fará, se eu crer, ele me fará. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria. Vamos desfrutar da presença bendita do Deus Todo-Poderoso, amém? Ainda que a gente não possa estar desfrutando junto agora, não possa estar se abraçando, abençoando, às vezes, em muitas situações. Esse tempo virá, certamente ele virá. Mas nós podemos, com aquilo que nós estamos convivendo, na nossa casa, na nossa relação, as pessoas que a gente está, né, às vezes, de certa forma, confinado com elas, aquelas que nós estamos encontrando pelo caminho, muita gente voltando já à atividade, ainda não normal, evidentemente, mas Deus está nos chamando para caminhos de vida, caminhos de bênção. Existe uma alegria, uma certeza. Eu tenho certeza do amanhã. A minha maior certeza do amanhã, aconteça o que acontecer, eu estarei na presença do Deus Todo-Poderoso. E nada vai tirar minha alegria, porque o meu destino não é a morte. O meu destino é Ele. E cada vez mais eu estou desfrutando da realidade, já estou nele. Já estou perfeitamente nele, não desfrutando plenamente ainda, limitado pela carne que estamos ainda vivendo nessa habitação temporária. Mas um dia nós estaremos completamente, de forma perfeita, plena, absoluta. Mas nós já temos as primícias do Espírito Santo. É isso que Davi tinha, isso me chama muita atenção. Isso me chama muita atenção quando eu vejo, né, Davi falando isso: na tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Existe uma segurança, existe uma delícia, existe um prazer. Davi tinha essa revelação. Davi viveu de forma plena, ele viveu de forma eterna o presente. Davi viveu de forma eterna o presente. Nós, como igreja, precisamos viver de forma eterna o presente.
Não vos inquieteis com o dia de manhã. Não vos inquieteis. Ele é o nosso pastor. Ele está cuidando de nós. Amém, irmão? Cuidemos de fazer a obra de Deus agora. Amém? Cuidemos de nos alegrar nele. Cuidemos de abençoar. Cuidemos de manifestar suas virtudes. Cuidemos de sermos, de fato, reis e sacerdotes. Cuidemos de ser sal da terra. Cuidemos de ser luz do mundo. Amém? Que haja essa alegria no nosso coração. Se você tem sido tomado de medo nesse tempo, se a preocupação do amanhã, a preocupação da morte tem sido algo que tem roubado a sua alegria, a minha oração é que hoje o Senhor se revele a você, em nome de Jesus. Amém? Que te cure, que te traga descanso ao seu coração, para que você viva um eterno presente. Os homens e as mulheres de Deus devem viver um eterno presente. Davi viveu um eterno presente. Pois eu sei que até o meu corpo repousará seguro. Amém? Porque o meu destino é a vida, o meu destino é Ele. Amém? A morte não me impedirá. Então eu não temerei a morte, eu não me preocuparei com a morte, porque o Senhor está à minha frente. Ele é o meu refúgio e Ele me protege. E nada me atingirá. Se Ele não quiser, tudo acontecerá no seu tempo. Eu posso descansar na sua sabedoria, no seu poder e no seu amor. Amém? Que a gente possa viver esse eterno presente, para que a gente seja um presente, porque se a gente viver um eterno presente, então a igreja vai ser um presente para essa geração. Davi foi um presente para a geração dele. Ele cumpriu o seu desígnio na sua geração, chamar de Deus, e se reuniu aos seus pais. Que a gente seja um presente, que a igreja seja um presente. E a igreja que é um presente é uma igreja que vive um eterno presente. Uma igreja que espera no Senhor, que é satisfeita nele, que é satisfeita no seu amor, que conhece as suas promessas, que tem intimidade com Deus, que sabe que Ele é a minha porção e que a minha herança é muito linda. A minha herança é maravilhosa. A minha herança é o Senhor. Cada dia mais eu estou andando nessa terra maravilhosa chamada Senhor. Cada dia mais eu estou tomando mais posse dessa realidade extraordinária. É disso que o crente tem que tomar posse. A nossa herança é o Senhor. O nosso Senhor é o nosso Senhor, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso pastor que nos apacenta com amor. Amém? Em nome de Jesus, queria te chamar a colocar seu coração diante de Deus e colocar a sua vida, suas preocupações, seu sentimento, pedindo para que Ele ministre o seu coração, para que você possa viver um eterno presente, para a glória de Deus. Amém? Fecha teus olhos, coloca diante de Deus, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pede para Ele falar seu coração. Eu vou te dar um tempo para que você coloque diante dEle aquilo que tem te incomodado e que tem roubado a alegria e que tem enchido seu coração de medo e de temor, para que Ele venha com cura sobre você em nome de Jesus. Aí eu quero orar. Amém? Vou aguardar um pouco em nome de Jesus. Amém? Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Ó Deus, e como Davi, nós queremos viver um eterno presente. Como Davi, Deus, nós queremos de fato afirmar, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o arrimo da minha sorte, o fundamento da minha vida, Tu és a minha herança, eu não tenho outro bem a não ser o Senhor, Tu és o meu tesouro, Tu és o meu descanso, na Tua presença a plenitude de alegria, ó Deus, na Tua destra, delícias perpetuamente, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vem ministrar o nosso coração, revela-te a nós, ó Deus, nesse tempo, pela Tua palavra, para que assim como Davi descansou no Teu amor, assim como Davi descansou na Tua fidelidade, assim como Davi descansou na Tua sabedoria, na Tua soberania, em saber que o Senhor é Deus, ó Deus, e que o Senhor tem cuidado dele, assim também seja conosco, Pai. Ó Pai, que nós não vivamos inquietos pelo futuro, temerosos de morte ou coisas do tipo, ó Deus, mas que haja um eterno presente
em saber que o nosso destino não é a morte, o nosso destino é a vida, e nós já estamos em Ti. E cada dia, Pai, essa realidade tem se revelado maior no nosso coração. Que seja uma realidade, ó Deus, crescente, uma revelação crescente, para que a gente possa desfrutar, ó Deus, de forma abundante da vida plena que o Senhor tem para nós. Para que a gente possa descansar no Senhor sempre, para que haja sempre uma alegria, para que haja uma alegria no nosso coração, para que a gente se exulte no Senhor, em saber que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vem com a Tua cura sobre as nossas vidas, sobre os corações que estão perturbados, ó Deus, sobre os corações que estão temerosos. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com a Tua cura, que o Senhor venha com a revelação, que o Senhor venha tirar o temor e que o Senhor renove nesses corações a alegria da salvação, para que todos possam viver cada dia de forma plena, para que cada dia nós possamos dizer: esse é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegraremos nesse dia, porque o Senhor é Deus, e o Senhor tem conduzido as nossas vidas, e o Senhor está diante de nós. O Senhor é aquele que luta as nossas guerras, nossas batalhas. O Senhor é o comandante do exército, está diante de nós, nos guiando por caminhos de vida, por veredas de vida. O Senhor está diante de nós, contemplando a nossa vida, olhando para nós. O Senhor está diante de nós, sendo o nosso exemplo, sendo, Deus, aquele em quem nós devemos mirar para ter as virtudes de Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, que a gente aprenda a desfrutar da Tua presença, ó Deus, do Teu amor, do Teu cuidado, e que haja uma alegria, ó Deus, sempre no nosso coração, e que essa seja uma marca do Teu povo, nessa nação, nesse país, nesse tempo, a alegria da salvação, no meio de tantos temores, ó Deus, no meio de tantas dúvidas, no meio de tanta incerteza, que nós sejamos um presente para essa geração, que a igreja do Senhor seja um presente, que nós sejamos um presente nas nossas casas, por causa do eterno presente que a gente vive na Tua presença, por causa da vida plena e por causa da alegria que nós temos em Ti, que nós sejamos um presente, que a igreja seja uma dádiva, como o Senhor sempre quis que ela fosse, em todo e qualquer lugar, para que o mundo saiba que o Senhor é Salvador, para que o Teu nome seja glorificado, para que o mundo saiba que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e o Senhor venceu a morte. Ó Deus, para que toda a escuridão seja dissipada pela revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão. Deus nos abençoe, Deus ministre no nosso coração. Que isso seja a nossa meditação nessa semana. Amém. Meditar nesse texto extraordinário, né, do Salmo 16, nesse cântico notável, né, nesse salmo dourado, nessa joia de Davi. Amém? Que fala dessa certeza e desse descanso e dessa alegria e dessa delícia perpetuamente na presença de Deus. Amém? Chama quem está perto aí de você para a gente estar orando na sua casa, se você tiver, abraçar pelo menos quem está perto da gente aqui, né? Para que a gente possa orar mais uma vez. Amém? Espera aí você estar chamando todo mundo aí, se abraçando, e nós vamos estar orando aqui mais uma vez. Amém? Abraçou? Todo mundo junto? Então, junto como igreja. Nós vamos estar orando, amém? Estou esperando chegar aqui. Que me abrace, né? Porque... ainda bem que tem sempre alguém para abraçar. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez pelo Teu amor, pela Tua palavra que não falha, pelas Tuas promessas, pela Tua presença, pelo descanso, por saber que o Senhor é nosso pastor, por saber que nós somos ovelha das Tuas mãos, que nós somos rebanho do Teu pastoreio, e que com a autoridade de Jesus, o Senhor tem nos apacentado e tem nos conduzido. Ó Deus, abranda nosso coração, que haja eterna alegria e que a nossa vida seja um eterno presente na Tua presença, de confiança e de certeza. Em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, a unção do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, aqui e em todos os lugares da terra, e que a bênção de Deus o Pai, do Deus o Filho, do Deus o Espírito Santo, que já está sobre nós, se manifeste em todo o tempo e em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe nossa casa. Deus abençoe, nos abençoe como igreja.